Triumph lança a nova Daytona 660 usando a mesma plataforma da Trident e da Tiger Sport 660, porém mais potente. É isso mesmo, o lançamento esportivo que revive a tradicional nomenclatura da fabricante inglesa foi anunciado oficialmente, entregando 14 cavalos a mais de potência máxima que suas irmãs com o mesmo motor. Como a Triumph conseguiu isso? Vamos ver a seguir. Depois de vender mais de 40 mil unidades de motos utilizando a plataforma do motor 660 em apenas 3 anos, a Triumph aproveita um aquecimento desse mercado de esportivas de médias cilindradas para lançar a novíssima Daytona 660. Remetendo ao famoso nome Daytona, que vem lá do passado glorioso dos anos 90, passando por 2006, quando tivemos a famosa Daytona 675, que era um modelo inspirado em competição. Hoje chegamos na nova Daytona 660, uma esportiva de média cilindrada que foca tanto no lado da velocidade quanto no do conforto. Para isso, a fabricante inglesa trabalhou para elevar em 17% mais potência para o já conhecido motor de 3 cilindros da linha 660, além de evoluir em 9% o seu torque total. O motor tricilíndrico com 660 cilindradas é capaz de gerar 95 cavalos de potência máxima a 11.250 RPM e tem 6,9 kg de torque aos 8.250 giros. Em comparação, a Tiger Sport e a Trident 660, que utilizam o mesmo motor, só conseguem alcançar os 81 cavalos e 6,4 kg de torque. Os engenheiros informam que para conseguir tais ganhos, o motor ganhou novos pistões, bielas, novo corpo de injeção e até novas válvulas. Tudo isso junto a um novo sistema de escapamento que ficou mais compacto. Parece que a galera da Triumph já havia desenvolvido esse motor 660 pensando no upgrade futuro. Eles conseguiram extrair 14 cavalos de potência a mais sem muito esforço. E sabe o que também não é nenhum esforço? Você deixar o joinha nesse vídeo. É só baixar a tela rapidinho, clicar no botão gostei, que vai ajudar muito a gente aqui também. Agora falando no conforto, vamos ver o que a fabricante inglesa fez no lado do conforto para esse modelo. Pensando em mercado brasileiro, sua principal concorrente será a Honda CBR 650R, que, mesmo sendo uma 4 cilindros, tem potência parecida e, principalmente, estilo visual e ciclística muito semelhante. Quer um exemplo? A altura do assento de ambas é exatamente a mesma, 810 mm. E podemos perceber que a posição do piloto também segue um conceito bem parecido entre as duas, tendo leve esportividade, mas focado no conforto. São esportivas que também encaram o uso no dia a dia. No caso da Daytona 660, o assento do piloto se mostra um pouco estreito próximo ao tanque e com boa largura e camada de espuma na parte de trás. Já o garupa parece ter o mínimo de espaço, como é comum em motos esportivas. Aliás, podemos ver nas imagens que a Triumph parece oferecer uma tampa de assento de garupa como acessório, provavelmente, que transforma a nova Daytona 660 em uma esportiva monoposto, dando ainda mais esportividade. Já falando em tecnologia, a moto esportiva da Triumph traz os mesmos itens básicos que as suas irmãs, mas tendo uma caixa de câmbio melhorada. Tendo 3 modos de pilotagem que reforçam seu apelo de uma moto para o uso cotidiano, a Daytona 660 oferece ao piloto as opções Road, Rain e Sport em seus modos de condução. Além disso, ela traz sistemas de freio ABS, controle de tração que pode ser configurado e o já conhecido pequeno painel de instrumentos TFT a cores que possui conectividade. Esse último item, o painel, já poderia ser um pouco mais moderno. Mas, para completar o pacote tecnológico, a novidade é a caixa de câmbio com 6 velocidades melhorada, que vem com o Triumph Shift Assist, também mais conhecido como Quick Shifter da Triumph. Agora, se aprofundando um pouco mais nas especificações, ela traz suspensão dianteira invertida e bons freios. Com tubos de 41 mm de diâmetro e curso de 110 mm, na dianteira a suspensão é invertida da Showa com tecnologia SFF-BP, ou seja, função separada para cada lado do garfo e pistão grande. Já na traseira, o monoamortecedor também é da Showa e conta com 130 mm de curso. Nos freios, ela vem equipada com disco duplo de 310 mm de diâmetro na frente
e disco de 220 mm atrás, com ABS, e caso o piloto faça uma frenagem de emergência, os piscas traseiros são acionados em forma de alerta para quem vem atrás. Completando, ela traz rodas em alumínio de 5 raios com 17 polegadas na frente e atrás e estão calçadas com pneus Michelin Power. O peso da moto é de 201 kg, tendo um tanque com capacidade para 14 litros. Nos parece uma moto bem acertada, mas qual será o seu preço? Tendo seu estilo visual bem alinhado com suas duas irmãs de 660 cilindradas, Tiger Sport e Trident 660, a nova Daytona 660 tem preço sugerido de 8.595 libras no mercado inglês. Dito isso, e sendo 400 libras mais barata que a Tiger Sport por lá, podemos entender que no Brasil ela custaria menos que os R$ 56.990 pedidos pela Tiger Sport 660 por aqui. E isso também a deixaria bem próximo dos R$ 55.360 sugeridos pedidos pela Honda CBR 650R. E aí, seria uma boa opção para o mercado nacional? Ela e a Honda CBR 650R têm praticamente o mesmo preço, mesmo a gente sabendo que tem um agravante que as motos da Honda não custam o preço sugerido nas lojas, acabam custando muito mais do que sugerido. Já os da Triumph sempre ficam bem próximos, então qual seria a sua escolha? A nova Daytona 660 ou a Honda CBR 650R? Os 14 cavalos a mais e até aproximadamente diferença da CBR para a nova Daytona 660, nós estamos falando aí de 7 a 8 cavalos a mais de potência para a moto da Triumph. Você preferia um pouco mais de potência ou o ronco dos 4 cilindros na CBR 650R? Qual das duas iria agradar mais vocês? Na nossa opinião, a gente vê que o estilo da CBR é um pouquinho melhor, o seu acabamento, podemos dizer assim, é um pouco mais esportivo, um pouco mais agressivo, até porque está muito bem alinhado com a Fireblade. Mas na Trident 660 nós temos um motor mais racional, um tricilíndrico que mistura um pouco de conforto com um pouco de esportividade, temos uma combinação. Aliás, a Triumph também menciona que o seu escapamento é novo, né, para a Daytona 660, diferente da Tiger Sport e da Trident, e o ronco está um pouco melhor. Então, será que eles deixaram um pouco mais divertido, além de dar mais 14 cavalos, um pouco mais agressivo, podemos dizer assim, um pouco mais robusto? Vamos ter que ouvir. A gente ainda não sabe quando esse modelo chega no Brasil, mas é muito provável que chegará, pois a gente já tem a Tiger Sport 660, a Trident 660 e estão chegando as motos de 400 cilindradas da Triumph. Inclusive, em breve a gente vai testar esses modelos de 400 cilindradas, então não esqueça de se inscrever aqui no canal Motorrede para ficar bem informado e também me acompanhar nas redes sociais, @secomelo, não tem erro, é só buscar lá que você vai ver tudo em primeira mão e mais rápido do que chega aqui no YouTube. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, a nova Daytona 660 vai emplacar aqui no Brasil? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente. Então era isso, galera. Valeu!